Erli, o seu microfone está desligado. Desculpa, pessoal, já chego Agora mal. sim. Obrigada, Sofia. Eu ia falar a manhã inteira sem perceber. Então, bom dia, pessoal. Uma grande satisfação estar novamente com vocês nesse momento tão importante de reflexão sobre direitos humanos, cidadania, né? E também sobre os temas que nos são bastante caros e muitas vezes até necessários serem trazidos para a nossa mesa, para a nossa roda de conversa, que não é pequena, né? E hoje conosco estarão 3 grandes mulheres. Lilian Arnes, que é a coordenadora do Instituto Arnes, aqui em Santa Catarina, ali está ela. Também está já, na verdade, né, conosco a Sandra Cândido Teodoro, que olha, eu descobri hoje uma palavra nova que ela vai falar para nós agora, o significado da mulher cigana, né, de um grupo cigano, da etnia ou do... Aí você vai explicar, tá, Sandra, sobre o que significa isso que você nos bastidores me falou, e que eu fico muito encantada, porque desde pequena tenho um convívio até bastante próximo de grupos ciganos. A minha mãe era costureira das ciganas e nos nossos terrenos os grupos acampavam, eram sempre muito bem-vindos e entrávamos nas rodas das fogueiras, das contações de casos, histórias muito interessantes. Eu, se não tivessem cuidado, eu teria fugido com os ciganos. Olha só, e a Maristela, grande amiga, irmã, né, que está aí conosco também, uma ativista de direitos humanos, defensora dos direitos da criança e do adolescente, e nossa parceira, junto ao Movimento de Direitos Humanos, ao Conselho Estadual de Direitos Humanos, com o qual a gente enfrenta, né, desafios grandes nesse nosso dia a dia aí de direitos humanos. Então, meninas, bem-vindas. No primeiro momento, nós vamos dar a palavra para vocês se apresentarem, assim, muito brevemente, alguns segundos, né, para poderem se apresentar. No segundo momento, de cada uma vai ter uma fala, né, a começar pela Lilian, para a gente organizar a nossa meia hora aqui, que é corrida, né, a gente, quando vê, já não tem mais tempo. E depois a Sandra, que também dirá a sua mensagem aos nossos assistentes, às nossas assistentes, visando hoje aprofundarmos muito rapidamente, porque o tema é bem profundo e bem amplo, né? O que trabalhar com a convivência familiar e comunitária, o direito à convivência familiar e comunitária, né? De crianças e adolescentes quilombolas, de comunidades tradicionais, ciganas, indígenas, enfim. E eu pedi, inclusive, para a Amy colocar para nós ali o bannerzinho que ela fez, né, de hoje, com uma imagem tão bonita de uma criança indígena, que a gente traz aqui, né, para simbolizar todas as crianças, pelo olhar, pelo fundo, que isso tem, né, de significado na nossa vida, considerando o Brasil ser a pátria-mãe de muitos povos, mas que, evidentemente, a gente conhecendo a história, a gente sabe que os povos indígenas aqui, eles foram muito massacrados, continuam sendo, né, e tem aí uma história bastante linda e, ao mesmo tempo, triste. Por dois lados, a gente sempre tem que ver, porque a gente gosta de ressaltar o que é bom, o que é belo, né? Mas a gente não esquece também dos desafios históricos que esses povos têm enfrentado. Então, a começar pela Lília, vamos fazer o circuito. Lília, Sandra e Maristela, apresentação, por gentileza, Lília. Bem-vinda aqui entre nós. Bom dia, Erli, Maristela, Sandra e a todos que nos acompanham. Eu sou Lília Ars, estou presidente do Instituto Ars, faço parte também do Conselho Estadual de Direito da Criança e do Adolescente, nessa gestão que está se encerrando, e sou presidente do CMDCA do município de Forquilinha, aqui sul do estado de Santa Catarina,
e também organizadora do Seminário Nacional e Internacional de Políticas Públicas para a Primeira Infância, um tributo às Zilda Arnes, desde 2014. Esse ano a gente tem a 10ª edição, de 25 a 27 de agosto. Já fica aqui o convite também. Obrigada e que a gente tenha uma ótima conversa aqui hoje, Erli. Um abraço para você. Vamos conversando. Obrigada a você. Sandra, sua vez, querida. Pode ligar o seu microfone? Não funcionou ainda, Sandra. Vamos fazer o seguinte, eu passo para a Maristela a apresentação, enquanto isso você regula o teu som aí, pode ser? Faz favor? Isso, Maristela, então, vamos em frente, que daí a Sandra fala depois, não tem problema. Perfeito, eu penso que estão me ouvindo. Um bom dia, um cordial bom dia a todos os que nos acompanham neste momento pelo Portal Desacato, a você, Erli, que aceitou o desafio desde o momento que eu te liguei para que a gente organizasse este seminário em Lages, a Lília Arnes, presidente do Instituto Arnes, e a Sandra, do Povo Rom. É uma enorme alegria, eu sou Maristela Cizeski, do Instituto Arnes, e também estou na Comissão de Direitos, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, na Comissão Internacional. E, junto com a Erli, também lutamos no Conselho Estadual de Direitos Humanos. Muito obrigada. Bem, Maristela. Será que a Sandra conseguiu agora? Bom, enquanto ela vai se ajeitando ali, conseguiu agora, Sandra? Ainda não. Tenta entrar e sair, aliás, sair e entrar novamente, que daí não tem problema, não se preocupe, não fique nervosa, porque às vezes a pessoa fica nervosa e é mesmo que não consegue achar o caminho, né? Então, vamos lá. Enquanto a Sandra se organiza ali para o microfone dela funcionar, Lília, conta para nós aí um pouquinho da história do Instituto Arnes. Eu me lembro, a minha mãe era da Pastoral da Criança, tá? E eu conheci, inclusive, a irmã Zilda, a médica, né? A médica Zilda Arnes, em Curitiba, encontro da Pastoral da Criança, acompanhei minha mãe. Então, uma linda história, né? Conta aí a história para nós um pouquinho desse engajamento nessa política específica de convivência familiar e comunitária das crianças aí em Santa Catarina. Ok, Eli. Para falar do Instituto, eu vou começar falando um pouquinho dessa história, né? Essa história da Pastoral da Criança, que esse ano a gente comemora 40 anos do seu início em Santa Catarina. Para quem não sabe, em abril de 85, a gente iniciou as atividades aqui em Forquilinha, terra natal de doutora Zilda, de onde eu vos falo, minha terra natal também, em abril de 1985. Mas antes disso, já iniciou lá em 1983, em Florestópolis, no Paraná. E essa história da Pastoral da Criança, ela tem tudo a ver com a história do próprio Instituto Arnes, que a história da Pastoral da Criança começou com a doutora Zilda, iniciando um projeto para salvar as crianças da desnutrição e da mortalidade infantil. Em Florestópolis, no Paraná, como ela viu que estava dando certo, ela quis começar em Santa Catarina também, veio para sua terra natal, Forquilinha, porque ela dizia que semente plantada em terra boa dá bons frutos. E dela veio para essa terra boa, que era a terra natal dela, Forquilinha, e daqui a Pastoral da Criança se espalhou para todo o estado de Santa Catarina. E nesses 40 anos de atuação, a Pastoral da Criança sempre se deparou com muitos casos de violação de direitos de crianças também, porque a Pastoral da Criança ela faz o atendimento às famílias, né, através de lideranças voluntárias, faz as visitas nas casas, faz as celebrações da vida, faz as reuniões para avaliação, e ela foi percebendo que também era necessário trabalhar a defesa e garantia de direitos. E aí surgiu, então, o Instituto Arnes, que veio também para estar complementando esse trabalho. Então, em 2006, se criou o Instituto Arnes na região de Curitiba, que posteriormente a sede veio para Forquilinha também, porque já estávamos na organização do Seminário Nacional e Internacional. E o Instituto ele passou a trabalhar também essa questão de políticas públicas para a primeira infância, a partir do Seminário Nacional e Internacional, essa discussão, né, que é uma discussão hoje tão forte, que a gente traz para o município também, uma vez por ano, e que trabalha justamente a importância da gente estar cuidando da criança nessa fase inicial, que é essencial para o desenvolvimento humano.
Então, o trabalho do Instituto se baseia na capacitação de pessoas, né? A gente traz isso no nosso lema, capacitar pessoas para valorizar vidas. Então, a gente trata essa capacitação de pessoas na defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes. Então, trabalhamos mais a questão dos direitos violados. Esse ano, com um projeto específico, que a gente veio aqui para falar sobre isso também, coordenado pela colega Maristela, que é o projeto de convivência familiar e comunitária para povos como crianças e adolescentes de povos originários e comunidades tradicionais, que é um trabalho que já vinha sendo desenvolvido, né, pela Maristela, pelo próprio Instituto na região, mas que esse ano, então, vai atingir outras regiões do estado, trabalhando mais a fundo esse tema, para que a gente possa estar aprofundando e trabalhando também a questão da litigância estratégica, com a colaboração da nossa assessoria, que vai estar auxiliando a aprofundar esse tema nas 5 regiões do estado de Santa Catarina. Já fizemos na região de Blumenau, agora a região de Lages, depois teremos na região de Joinville, também na região de Chapecó, e por último, o estadual, então, na região de Florianópolis. Mas sobre esse tema específico de seminário, eu vou deixar para a Maristela aprofundar. Pode perguntar. Me permite uma pergunta, Lília, que me é bastante, assim, me inquieta às vezes, sabe? Porque tendo acompanhado durante muitos anos o trabalho que a minha mãe fazia, principalmente na diocese de Lages e de Joaçaba, com a Pastoral da Criança, e hoje eu vejo que a Pastoral da Criança parece que apagada, está sumida. Eu procuro pessoas da era da Pastoral da Criança. Onde está a Pastoral da Criança? Onde estão os grupos que trabalhavam a multimistura? Onde estão as agentes da Pastoral da Criança que trabalhavam junto às famílias e tal, faziam grupos em casa, né? Enfim, onde que foi parar esse pessoal? O que o Instituto Arnes está fazendo nesse sentido concretamente? É uma curiosidade que eu tenho. Eu acho que é importante também porque a Pastoral da Criança fazia uma diferença imensa na vida de muita gente. Ok, vamos lá. Pastoral da Criança e Instituto são entidades diferentes, né? São diferentes. Porém, o Instituto sempre apoiou a Pastoral da Criança desde o início do Instituto. A Pastoral da Criança, eu posso falar disso enquanto membro da Pastoral da Criança, que sou até hoje, né? Nesses 40 anos, nunca deixei de estar na Pastoral da Criança e estar fazendo esse trabalho junto. Apesar de ter assumido a presidência do Instituto nos últimos anos, continuo ainda como voluntária da Pastoral da Criança, prestando todo o apoio e colaboração que é possível. Mas o que a gente percebe, Erli, e eu não sei se isso é específico para a Pastoral da Criança, pelo que a gente conversa com o clero, com a própria CNBB, existe assim uma diminuição desse trabalho voluntário, né? Esse voluntariado é quase que em extinção em alguns setores, né? Como na igreja, em várias pastorais. Na Pastoral da Criança, isso se tornou um pouco mais representativo, porque ela sempre foi uma Pastoral da Criança que teve uma atuação muito grande, com um número muito expressivo de voluntários. Então, o que a gente percebe é que houve essa diminuição, mas não foi específica da Pastoral. Porém, na Pastoral se percebeu mais, porque ela era um número mais expressivo. E também a gente percebe que existe os grupos resistindo, né? Continuando a fazer esse trabalho, assim, sempre, apesar de todo o passar do tempo, e até porque as características da Pastoral da Criança, elas foram mudando com o tempo também. Antes, a gente tinha tudo anotadinho no papel, hoje a gente trabalha com aplicativo. A gente tem a questão das lideranças mais idosas também, que elas vão se esvaindo, né, porque com a idade vão ficando mais debilitadas também, e ao mesmo tempo a gente não tem a renovação no mesmo ritmo. Ok? Então, obrigada por essa sua colocação, Lília. Eu vi que a Amy colocou uma observação ali, que inclusive está acontecendo muito, né? Críticas a pessoas que trabalham. Olha só, triste esse sumiço da Pastoral da Criança. Vemos tanto ataque a quem luta, de fato, por dignidade, que acabam sendo apagadas. E isso é fato, né? Isso é fato. A formação que existia já acaba sendo prejudicada também, uma pena, né? Sandra, você conseguiu ativar o seu som? Seu áudio? Eu acho que sim. Pronto, menina. A palavra é sua, bem-vinda seja. Obrigada, Lília. Bom dia, eu me chamo Sandra Cândido Teodoro, sou catarinense, né? Faço parte da MSK Santa Catarina,
estou no Conanda, né? Trabalho nessas questões, deixa eu ver, há uns, bem dizer, 30 anos, né? Sou caldeirachita do grupo Olha só, Caldeira. diz aí agora, essa palavrinha que eu aprendi hoje, fala mais alto um pouquinho, porque o áudio está baixo. Sou caldeirachita do grupo Rom, né? Ou uma Romni, que seria cigana, né? Uma mulher cigana. Dentro do Brasil, conhecidos, a gente tem 3 grupos romani. Seria Sinti, Rom e Calon, né? Não é conhecido no Brasil a comunidade Calé. Tem Calé, mas não é um grupo expressivo, né? Então, Calé são aqueles que moram lá, Espanha, Portugal, e Calon são os ciganos brasileiros que vieram de Portugal e Espanha. E Rom e Sinti vieram do leste da Europa, né? E aí, daquela massa de países que tem. O meu grupo, no caso aqui, nós somos Rússia, vindos da Rússia, né? E o grupo Rom, ele fala romanês, o grupo Calon fala chibi, o Sinti fala simpó e o Calé fala caló, né? Então, quando a gente se expressa romani, seria como dizer os brasileiros, né? E aí, esses brasileiros têm seus estados, né? Porque, por exemplo, hoje eu estou em São Paulo, vocês estão em Santa Catarina, né? Então, a gente coloca dessa forma os grupos para entender melhor. Então, existe os Rom, os Calon e os Sinti, né? E dentro desse grupo Rom tem um subgrupo, que no Brasil conhecidos são 5. Então, eu faço parte do grupo Rom, do subgrupo Caldeirach. Interessante. Sandra, eu vi que você escreveu ali o nome da sua organização, né? AMKS, se não me engano, algo assim. O que essa sigla significa? AMSK, isso? O que significa essa sigla? Associação Maile Sara Kali. Sara Kali, muito bem. A Sara é a padroeira, né? Do povo cigano, pelo menos até onde a gente tem conhecimento. Quem não é cigano trabalha com essas categorias aí, né? Sim. Sandra, como é que você foi parar no Conanda? Porque eu acho que tem esse link, né, com você estar aqui agora, contribuindo com esse projeto, estando nessa demanda tão interessante do Instituto, junto com a Maristela e com a Lilian, com mais os outros que fazem parte da equipe, né? A pergunta no sentido de como é que a sua ida para o Conanda, ela se deu, evidentemente, por uma inscrição ali da sua organização, né? Mas dentro desse contexto, como é que você situa no projeto aí, nesse tema, principalmente? Bom, a ida para o Conanda foi, a MSK, ela já fez parte do Conanda em outras épocas, então ela já tem um trabalho com o Conanda, né? E a MSK sempre trabalhou dentro desse grupo de PCTs. Por quê? Porque o povo cigano brasileiro, ou o povo romani brasileiro, ele está dentro dos povos tradicionais, né? Então, dentro desses PCTs, ou povos tradicionais, está quilombola, indígena, pescadores, extrativistas e ribeirinhos, né? Os ribeirinhos. Então, são 28 caiçaras, né? São 28 grupos. E o grupo cigano está dentro desse grupo, né? Então, por estar dentro desse grupo, a pauta da MSK sempre né? Sempre no caso, os PCTs. Sandra, eu quero agora te fazer uma pergunta, não vou atropelar a sua fala, mas eu tenho uma curiosidade, como é que a mulher cigana é tratada? Olha, é uma liderança, é uma referência, né? Está representando o seu povo
dentro do Conselho Máximo, né, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Como que a mulher cigana é tratada nesses espaços e também fora deles, dentro da própria comunidade ou por outras comunidades ciganas, que a gente sabe que tem sempre são tarefas definidas, né, os homens sempre mais à frente, querendo bancar, ou seja, os que fazem parte parece-me que, olhando assim de fora, parece que é uma outra casta, né, vocês mandam, vocês obedecem, vocês estão aqui, os outros estão aqui, como é que funciona para a mulher cigana do seu grupo essa relação? Bom, tudo é diferente em todos os grupos. Tudo é diferente em todos os grupos, né? Os grupos que têm mais essa relação e ela aparece claramente é o grupo Calon, né? E por incrível que pareça, isso só transparece dessa forma, porque na realidade, dentro do próprio grupo, não é dessa forma, né? Então, quando você sai do grupo para fora, é o que se transparece, é isso, né? Do grupo ROM, ele é patriarcal. Teoricamente, todos os grupos são. Mas essa coisa, essa visão de que são extremamente machistas, e aí se fala em questão de ROM, né? E aí vem todos os seus subgrupos, e aí vem o entendimento que você tem da modernidade, de como é que é. Então, assim, tudo é um processo e é uma transformação. Os mais antigos do grupo Calderache, que talvez seja o grupo mais tradicional dos homens, são os Calderache. Os mais antigos têm isso, né? Fora do grupo, quem fala é o homem e ponto. Quando o grupo se moderniza, essas questões já não são assim, né? Já existe um equilíbrio. E aí, às vezes, o preconceito não é masculino, é feminino. Por quê? Né? Por quê? Porque nem todas as mulheres dos grupos, né? E aí se fala enquanto grupo, elas têm essa coragem, determinação, incentivo de conhecer o que está lá fora. No meu caso, eu sou uma pessoa que veio, né, do grupo, mas que veio, eu digo, de fora para dentro, né? De fora para dentro. Eu sempre fui, né, romani, mas vivia fora desse grupo porque cresci fora da sociedade romani do Brasil, que é um ovinho desse tamanho, pequenininha, né? E depois casei com um rom, Calderache, que nunca foi de fora dessa sociedade. E aí, hoje, eu falo dos que são romani de fora dessa sociedade pequena e os que são romani de dentro dessa sociedade pequena. E aí, eu te digo que tudo que se vê fora não é o que se vive dentro. E o que se vive dentro não é o que se vê lá fora. Então, é uma sociedade realmente fechada, né? E as pessoas conhecem o que ela permite que conheça, e talvez essa situação que você colocou é realmente o que transparece, mas não é uma realidade 100%. Da mesma forma que não é a realidade da sociedade brasileira. Exatamente. Sandra, outra curiosidade daí para você ir fechando a sua fala, assim, brilhantemente, porque eu percebo que você faz parte, né? Olha só. A Amy está comentando aqui conosco, olha só. Machismo mata, sempre matou. E hoje vemos homens criando seitas para submeter as mulheres às suas próprias vontades. Vide legendários. Red Pill. E isso existe dentro e fora, quer dizer, a mesma violência que existe fora da comunidade romana, existe dentro. Não é que os homens, vamos falar cigano, para se entender, eles são violentos ou machistas. Eles
são semelhantes aos brasileiros, violentos e machistas. Certo. Faz parte, né? Vai se misturando, as coisas se mesclando, né? Por que a gente acha que o grupo de ciganos são mais violentos, ou isso é porque é um número menor, muito menor. Em 230 milhões de brasileiros, nós temos 1 milhão de ciganos. Aham. Esse grupo Sandra, é mínimo. outra coisa que agora já diretamente ao ponto, que daí nós já fazemos link com a fala da Maristela na sequência, que é as crianças. Eu tenho assim acho que quem está nos assistindo também deve ter, né? Esse anseio, né, de conhecer mais, de aprofundar mais a sua compreensão sobre como as crianças ciganas têm orientação nesse sentido da convivência familiar e comunitária, das relações com outros grupos, de repente na escola, na comunidade fora, onde que convive, né, nas cidades, ou mesmo nos interiores. Como é que é essa condução, digamos assim, essa orientação pedagógica, maternal, paternal, ou até de avós, né? Dentro da comunidade. A criança cigana, e isso da minha vivência dentro e fora, ela é talvez muito mais protegida e cuidada do que a criança não cigana. Né? Muito mais. E ele volta naquilo que eu estava te falando, o que se vê de fora não é o que está dentro. Uhum. Né? Então, a proteção dessas crianças, às vezes, ela é excessiva. Né? É muito excessiva. O mesmo medo que as pessoas têm desse grupo, que eles desconhecem, e como há muito tempo atrás se falava, cuidado com os ciganos que roubam as crianças, os ciganos têm o mesmo medo dos brasileiros. Esconde nossas crianças que eles vão levar. E o pessoal que é itinerante até hoje pensa dessa forma. Não vamos mostrar nossas crianças não, porque o pessoal vem aqui e carrega nossas crianças. Né? Quanto à alfabetização, existe um problema, né, das pessoas que não são ciganas, romanas, pensar que essas crianças são analfabetas. Uhum. Né? E aí se volta ao número do grupo pequeno, e aí me diga, quantos brasileiros têm hoje analfabetos ainda no Brasil? Principalmente os mais antigos? Muitos. Nesse pequeno grupo, os mais antigos, há muitos analfabetos. Sim. Não todos, mas há. Nos grupos hoje de crianças, apesar de ter uma dificuldade de ir à escola, e muitas vezes é medo de que se coloque no meio de um grupo maior e aí fique corrompido a questão cultural, porque daí o grupo que está numa sala de aula de 40 crianças, com uma romana, o que é que vai acontecer? Uhum. Essa criança acaba adotando outra cultura. Claro. Né? Mas isso não quer dizer que elas sejam analfabetas. Não são analfabetas. O que acontece é o seguinte, o sistema brasileiro não conseguiu, de educação, se adaptar ainda para que formalize a educação dessas crianças. Então, por exemplo, o meu marido tem uma neta que vai fazer 18 anos. Ela nunca foi à escola, mas ela fala romanês, espanhol, inglês, escreve muito bem, desenha maravilhosamente bem, conhece matemática, todas as noções que qualquer criança deveria ter. Aí você me pergunta, ela concluiu o ensino fundamental? Não, ela nunca botou os pés na escola. E agora, como é que ela faz para oficializar isso? Ela esperou fazer 16 anos para fazer enseja, para prestar a prova, para poder, então, oficializar o ensino que ela tem desde pequenininha. Então, assim, essa visão também é errônea, de que não se leva para a escola. E aí não se entende que o mesmo medo que você tem daquilo que você desconhece é o medo que a gente tem de botar o nosso pequenininho na escola no meio de um grupo que a gente também desconhece. E que para a gente é extremamente violento, porque a gente vê lá, a criança esfaqueou 3 na escola, o bullying na escola, aí tu bota uma criança cigana na escola e o bullying na escola.
Tem aqui os calonos, as crianças calonos, caracteristicamente, você consegue perceber que elas são ciganas. O rom, não. Sim. Né? Você olha as crianças do rom, são iguais. Mas a do calor, não. Aí, aqui em Budas Artes, colocaram as crianças na escola, o menino levou uma surra porque ele se vestia diferente e falava diferente. O coitadinho apanhou, quem é que bota mais ele na escola? Claro, né? Por lógico, é uma questão lógica. Eu comento com relação a isso, Sandra, como professora fora de sala de aula, mas eu pelo menos percebia muito, porque eu estava sempre muito próxima dos estudantes, né? Tanto do ensino fundamental, quanto médio, educação infantil, enfim, universidade também. Você percebia as dificuldades que o sistema educacional tem de conviver com as diferenças, né? E não é de se admirar que hoje a gente percebe, inclusive, as dificuldades que os profissionais que saem das universidades têm para encaminhamentos dentro dos próprios equipamentos de saúde, de assistência social, os equipamentos de SUS, né? Equipamentos relacionados com esportes, com relação a vários outros temas que têm a ver com as políticas públicas em geral. Isso que você fala é fundamental, né? A gente compreender que, a partir do momento que nós estamos convivendo com diferenças, com pessoas diferentes, seja de grupo, seja de etnia, seja de raça, enfim, credo, sexo e tudo mais, a gente precisa, sim, fazer um esforço maior, né? Entender, e eu diria assim, muito mais. Não só entender a partir da razão, daquilo que eu vejo no dia a dia, mas entender também lendo, fazendo história. Eu ouvindo aqui um pouco, né, a fala da convidada da Sofia, né, que estava ali se referindo ao que hoje está se comemorando, entre aspas, né, está se lembrando dentro do cenário mundial, o fim da Segunda Guerra. Você percebe a quantidade de necessidade que nós temos ainda de nos alimentarmos com conteúdos que nos façam compreender, para que a gente possa realmente tomar partido de uma forma consciente, e não só porque a tia do Zap disse, né, Sandra e Maristela e Lilian, só porque a tia do Zap disse, só porque um grupo fechado falou, então eu vou lá e entro nessa, e daqui a pouquinho já estou lá indo pro matadouro, junto com uma boiada, né, sem saber o que está acontecendo e quais são as consequências disso. Então, é importante, e muito importante isso que você disse. Então, enxergar esses grupos de PCTs como uma minoria que traz uma cultura milenar, né, que tem a sua vivência, que é passada de uma outra forma, é poder inserir eles dentro dessa sociedade brasileira que os recusa de alguma forma. Porque quando o grupo maior não aceita aquele que teoricamente é diferente, mas também é brasileiro, conhece isso também, isso fica marginalizado. Eu não faço parte daquele grupo lá da tia, então não sei o que a tia está falando, eu não sou igual aos outros, então eu sou diferente. Exato. E esse diferente tem um preço pesado. Assim. E aí volta a questão de por que as crianças ciganas, na sua grande maioria, enquanto crianças, elas não se associam tanto. E acredito que isso talvez aconteça com indígenas, com quilombolas, né? Por quê? Porque é os diferentes que não são aceitos, e esse diferente, na ignorância daquele grande grupo, quantos já foram mortos? Não literalmente, mas sofreram tanto abuso que uns morreram para a vida, outros cometeram suicídio. E aí diz, mas esse número não é expressivo, mas nós não somos um número expressivo. Entendeu? O número não é expressivo para nós. Né? Então, entre doenças, a mesma coisa. Não trata essas doenças lá do grupo Romani, porque não é expressivo. Gente, é só 1 milhão de Romani no Brasil. Sim. Que expressividade vai ter em 230 milhões? Claro. Só se fosse o grupo todo doente. 1 milhão de doentes para ter expressividade. Então, Sandra, nossa, nós teríamos muito mais o que falar, né? Mas olha só o que também está sendo comentado aqui pelos seguintes documentos.
que diz o seguinte: a direita é tão violenta. Estava me recordando de 2022, onde criaram aquelas listas de boicotes que prejudicaram tantas empresas, pessoas e famílias. Não teve lugar que não acontecesse isso, né? Ou seja, você coloca até o incentivo, coloque ali que você apoia fulano de tal, ou algo assim, e de repente você estava sendo exatamente como aconteceu, né, no tempo da perseguição nazista, onde as famílias eram colocadas realmente em situação de muita vulnerabilidade, expostas, né, à truculência nazista e depois fascista, e juntando os dois, nós temos no Brasil, e notadamente em Santa Catarina, uma quantidade imensa de células neonazistas. Isso nós não podemos deixar de sempre lembrar. Santa Catarina é um berço de neonazis. Terrível. Você disse que é de Santa Catarina, né? De que cidade você saiu para ir morar em São Paulo, querida? Na verdade, eu nasci em Criciúma, vivi boa parte da minha vida, até 30 anos, em Araranguá, araranguaense, então. Tenho parentes em Araranguá. Aí Beijo para Araranguá. Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e retornando para Santa Catarina, espero que até o final do ano. Né? Bem-vinda, seja de volta, filho. Você vai ter muito que se integrar aqui conosco. Sandra, muito obrigada pela sua fala, pela sua contribuição aqui para enriquecer a nossa conversa. E, com alegria, eu digo, Maristela, você vai ter tempo de falar sobre o projeto, né? Porque foi para isso que você foi convidada, querida. Né? E também com a autorização, né? E com a colaboração grande, maravilhosa da Amy, que está aí nos bastidores, nos assessorando, sempre muito generosa, muito alegre, muito leve, né? Então, Maristela, minha irmã, diz aí qual é a sua função no projeto, para que serve esse projeto, enfim, fique bem à vontade para discorrer aí no seu tempo, né, acerca do projeto, que, segundo o que a Lília já colocou, né, mais ou menos um panorama geral, ou seja, está acontecendo, vai acontecer ainda em alguns momentos daqui para frente por regiões. Na semana que vem, teremos, então, a vez de Lages, né, a região serrana. Vamos lá, Maristela, com a palavra. Obrigada, Erli. É um prazer estar aqui com você, Amy, muito obrigado. A Lília pela participação, que ela já deu um panorama do que é. Sandra fez todo um aparato daquilo que historicamente foram e são ainda excluídos, o que são os PCTs. Dentro deste cenário característico de exclusão, de uma sociedade que exclui o Rom, exclui o quilombola, exclui o cafuzo, exclui o indígena, exclui, né, essa exclusão constante do negro, essa divisão que a sociedade criou. Esses são aqui, esses são ali, aqueles são lá e aqueles são lá. Estando, então, no Conanda, alguns anos atrás, me deparava muito com as conversas com a Elisa, que é a presidente da MSK, Associação Sara Maite Kali Internacional. E a gente sempre discutia, e aí foi desconstruindo aquilo que a gente também trazia, às vezes, que o cigano não era bom, só que também o povo rom tinha de nós aquela que a Sandra trouxe, né? aquela exclusão. E aí, Santa Catarina tem os cafuzos. Às vezes as pessoas nem sabem o que é os cafuzos, quem são, e por que a exclusão deles é fortemente deixada de lado, porque eles trazem consigo duas etnias, uma miscigenação do negro e do indígena, dos povos originários. Então, na mesma linha que a Sandra trouxe,
A gente sempre vinha trabalhando, enquanto a Lília trouxe ali no início a Pastoral da Criança, né? Nós fazemos parte, eu faço parte desde o momento de fundação, estive trabalhando missionária em outros países, estive trabalhando muitos anos no Mato Grosso, inclusive no Peru, que agora temos um Papa peruano. Temos ali essa dimensão do olhar. Então, geralmente a gente se encontrava muito com a Lília, e com a vinda do Instituto Arnes de Curitiba para Forquilinha, para proporcionar ao Seminário da Primeira Infância, eu sempre trazia para a Lília que nós precisávamos trazer todas as culturas, todos os povos, que o seminário, que o Instituto tinha que abarcar isso, como meta de capacitar pessoas, como a Lília trouxe no início, né? Mas trazer para as pessoas aquilo que a televisão não mostra, que os serviços não mostram, que as universidades, por vezes, não mostram, que nós tínhamos que trazer algo que pudesse linkar esse povo como os historicamente excluídos, mas que nós fôssemos aquele braço. Então, prontamente a Lília conversou com o grupo, a Ana Carolina veio conosco nos ajudar, veio um grupo Maria Cecília e outros mais, e começamos, então, a tatear isso. Buscamos outros parceiros, como Eli, como tantos outros que estão aqui, como a MSK. Vamos lá, vamos ver o que... Os povos originários, o povo Xoclém, o povo Caigangue, o povo Guarani, os Cadiuels, para que a gente pudesse ter um olhar que não fosse longe deles e sem escutá-los. Me permita uma pergunta, Maristela. Dentro desse leque imenso, né, de situações, de realidades diferenciadas e tal, quem são as pessoas, os equipamentos, as frentes que não podem perder esse seminário, que tem que estar lá, que é assim como se fosse uma obrigação de ofício? Diz aí. Então, nesse sentido que você traz, quem não deveria faltar neste seminário para ouvir Sandra falar, para ouvir Michel falar, para ouvir aqueles povos que vão lá falar, para ouvir a cacique Laodiceia falar, para ouvir... Porque nós não estamos trazendo franco-atiradores, nós estamos trazendo aquelas pessoas do povo que vão falar para aqueles que você traz, que deveriam estar escutando. Sistema de justiça, sistema de proteção da criança e do adolescente, conselho tutelar, conselho de direitos, fórum DCA, onde tem, né? Outros têm fórum de políticas públicas, outros têm fórum de participação social, CRAS, CREAS, todo esse aparato deveria, todos esses atores, né? Essas pessoas, esses profissionais que já são formados, gabaritados para um serviço de excelência, mas nós podemos ampliar esse serviço de excelência para os historicamente excluídos. Por isso, com o Instituto Arnes, nós montamos esse projeto, está sob a minha coordenação, e aí nós queremos levar esta dimensão. Trouxemos parceiros fortes, como o Instituto Cigano do Brasil, convidamos outros que também disseram não, trouxemos as comunidades indígenas, trouxemos as comunidades quilombolas, conversamos com os cafuzos, conversamos com os faxinalenses, com os molheiros, né? Com todo esse povo que necessitaria estar. E com eles desenhamos o projeto e o seminário. A decisão final do seminário esteve na mão do povo, que disse para nós: este é o melhor, aquele é o melhor, esse aqui para nós. É importante falar isso, é importante dizer aquilo. Maristela, me permita, antes de você continuar, porque eu sei que você não perde o raciocínio, né? Muito organizadas as ideias, não perde o raciocínio, mas eu tenho uma curiosidade com relação a isso. Porque a gente tem história, né, de fazer, acontecer eventos, de convidar pessoas, de mapear, listar quem deve estar, quem não deve estar, né? E eu percebo muitas vezes
uma preocupação imensa com ter bastante bambambam, né? Tem que ter bastante bambambam na mesa, tem que ter, né, faz uma conferência, por exemplo, de criança e adolescente, enche de adultos e o último lá é a criança, e às vezes nem isso, né? Que está lá presente na mesa. E nós temos tido, assim, umas experiências interessantes. Eu também já fui coordenadora do SEDIC, assim como você já foi, né? E a gente teve essa experiência interessante de organizar a conferência, inclusive, a última que tivemos. Aliás, a penúltima, né? Porque ficaram aí uns tempos sem conferências, sem encaminhamentos e tal. Então, lá atrás, a gente sempre combateu, né, esse tipo de coisa, ou seja, vamos incluir pessoas que realmente tenham voz e vez e estejam no seu ambiente, aquilo que eu não gosto muito de chamar, mas seria um local de fala, seria algo assim, para que realmente a profundidade do fato, a profundidade do evento, da atividade, da visita, do que for, tenha mais sentido, cole mais na mente, no coração das pessoas. Como é que vocês têm trabalhado esse aspecto, Maristela? Perfeita a sua pergunta, Eli. Por exemplo, por isso que nós convidamos sempre insistimos, e às vezes as pessoas devem me achar chata porque eu fico mandando WhatsApp para juiz, para promotor, para defensor, para CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, você vai participar, você consegue estar... Porque eu penso que o conhecimento nos liberta. Nos liberta das amarras do preconceito, da idiotice, da tolice e de muitas coisas outras. Quando a gente pensou nisso, que quando chamamos Lília para se o Instituto conseguia abarcar tudo isso, nós trouxemos aquela dimensão de trazer todos. Aí, Eli, realmente, você foi coordenadora do SEDICA, eu fui, e a gente batia muito fortemente, não só de falar que vai participar, não, eles têm que estar aqui, eles precisam participar, eles precisam dar a sua opinião. E interessante que no seminário de Blumenau, nós tínhamos crianças, nós tínhamos adolescentes, nós tínhamos crianças, adolescentes dos povos originários, das diversas, das 3 etnias que tem em Santa Catarina. Eles participaram, eles cantaram, eles falaram, eles tiveram o direito de ser, eu não diria de ser criança, porque eles o são, mas de ser protagonista de um novo tempo, de uma nova sociedade, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais cordial. Então, eu penso que quando o Instituto decidiu para este projeto, e eu creio que está caminhando nesse sentido, é de ouvir as comunidades, de um modo especial, aquelas que mais necessitam. E não só ouvir daí. Por isso, o convite para que venham CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, para que eles também ouçam, se encham desta energia deste povo e entendam. Eu penso que Sandra deu uma aula para nós hoje. Embora é minha irmã, a gente se fala, às vezes a gente briga, tal, não está me escutando, tal, por que tu faz isso? Mas a gente tem empatia pela causa. Então, nesse sentido, é que nós convidamos todos os atores do sistema de garantias de direitos, que não SGD é isso, não, isso eu já sei, para mim não interessa. Não, o conhecimento é libertação. Então, nesse sentido, Eli, que nós queremos ouvimos as crianças. Espero que em Lages também possamos receber crianças, que os pais tragam as crianças. Nós não nos incomodamos momento algum. Blumenau, Maristela, olha só, eu não posso, então, deixar de agora me dirigir ao povo que eu conheço bem aqui da Serra Catarinense, região, né? Dizer para cada um e cada uma de vocês que está sendo convidado, ainda vai ser reforçado o convite, vai ser mandado de novo, não tem problema, a gente vai encher aí a sua caixa de mensagens com
o reforço de esteja presente. Esteja presente você, defensor, defensora pública, né? Esteja você presente, coordenador ou coordenadora, ou agente de saúde, ou agente de CRAS, de CREAS, funcionários ou servidores públicos municipais, estaduais, federais aqui presentes na região. Esteja você também, acadêmico, acadêmica, que às vezes recebe na sala de aula, olha só, o pessoal do serviço social em especial, né, da psicologia, da pedagogia, do direito, que todo mundo está sendo chamado a participar, e aí fica o nosso chamado, né, para que vocês participem e possam estar realmente compartilhando conhecimento, porque, como ex-professora, 13 anos na sala de aula, no curso superior, em especial o curso de Direito, eu sempre insisti que aquilo que a gente aprende em sala de aula, pessoal, é muito pouco. A gente precisa sair da sala de aula, participar de outros espaços, para a gente poder complementar, e muitas vezes não só complementar, mas também pegar daqui e levar lá para a sala de aula, para o debate, para aprofundamento, para a iluminação com a teoria, para, inclusive, o confronto, né, meninas? Entre teoria e prática, porque às vezes o que a gente decora, né, o que a gente vê nos livros é muito aquele negócio do versículo de tal carta, de tal evangelho, mas não entra no espírito, não é no coração que está plantada a ideia, então fica só da boca para fora. Aquele conhecimento que a gente obtém fora de sala de aula, pessoal, não tem preço, não tem preço. Muitas vezes até rende uma declaração, certificado, coisa assim, né? Mas o preço maior não está nisso. O preço maior está em você poder olhar a realidade e dizer, essa realidade realmente eu não tinha me dado conta ainda, né? Por isso, então, essa jornada, eu chamaria, né, jornada de seminários, é uma jornada importante, porque ela traz esse diálogo específico, mas ele é muito abrangente, ele faz link com todas as políticas públicas que nós conhecemos, e ainda aquela que vamos reivindicar porque não temos, né? Porque direitos humanos é isso, a história nos conta, a história nos autoriza a dizer que direitos humanos nem sempre é só o que está lá nos direitos fundamentais do artigo 5º e do artigo 6º, em especial, da Constituição, mas é muito mais do que isso, é aquilo que ainda não está também, né, colocado na legislação maior do nosso país. Por conclusão, então, né, vamos lá, estamos, então, dentro do que nos foi permitido, que bom, né, eu quero agradecer muito a Amy pela sua disponibilidade em ir conosco. Maristela, conclui, então, a sua fala com relação ao seminário, por gentileza. Perfeito, Eli, muito obrigado pela sua interlocução aqui conosco. Está a Lili, está aí Sandra, que eu penso que é isso, nós precisamos juntar os povos. Nós temos uma menina que muito tempo nos apoia no Instituto Arnes, ela nos apoiou na Pastoral da Criança, ela é da Pastoral Indigenista, e ela é a Gleice. E outro dia ela me disse o seguinte, ela é estudante de antropologia e também de serviço social. Ela me disse, Maristela, o que eu aprendi nesses anos andando com vocês aqui, com o Instituto Arnes, contigo, nas comunidades, nos quilombos, nos cafusos, e para lá e para cá, eu não aprendi nos bancos escolares. E aqui que eu entendi o que é letramento social. Perfeito. Então, 10 para essa menina. A gente convida para vocês também conosco e aprender junto com o povo. Obrigada, Maristela. Letramento social. Pronto, então concluímos, claro que provisoriamente, colocando 3 pontinhos ali na frente do texto, né? Mas agora eu passo, então, a palavra novamente à Lília para dar sua mensagem de menos de 1 minuto, Lília, assim, rapidinho mesmo, em despedida aqui desse nosso momento. Ok, então, em nome do Instituto Arnes, agradecer, né, a parceria da Erli, de tudo que vocês representam, né, e de todos que estão conosco nessa caminhada, que eu acho que é uma caminhada, a gente ainda tem muito a caminhar nesse sentido. Então, muito obrigada, Erli, obrigada a todos, e que a gente tenha um ótimo evento, né, estaremos todos ali 13 e 14 de maio. Um beijo para vocês. Obrigada a você, Lília. Sandra, por gentileza.
Bom, finalizando, convido todos para o evento. Vamos juntos fortalecer esses laços, nos conhecer, nos respeitar e caminhar juntos. É isso. Obrigada, Sandra. Bem-vinda a Santa Catarina semana que vem. Maristela, concluindo. Muito obrigada, Eli. Muito obrigada a todos. E como disse a Sandra, vamos criar laços. Venha lá, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, e é importante que no dia 13 nós vamos fazer uma visita, qual você vai capitanear para nós essa visita, numa comunidade que tem os seus vínculos, tem os seus laços, e nós estaremos lá para entender um pouco e ver o que podemos, nós, quanto projeto, quanto instituto, quanto equipe, aprender a conhecer e, acima de tudo, impulsionar e humanizar. Obrigada, Maristela. Então, essa visita será na comunidade Pátria Livre, aqui no município de Correia Pinto, vizinho a Lages, né? Nós estaremos, então, já está agendado com a comunidade, eles estarão nos esperando lá para essa visita, essa roda de conversa, esse bate-papo que, com certeza, vai ser enriquecedor para todos nós. Eu quero agradecer, então, muitíssimo a vocês, dizer que o Portal Desacato está à disposição para que a gente possa trazer temas que sejam relevantes, né? Esse é um tema muito relevante, e as portas estarão abertas. O nosso diálogo aqui, ele sempre teve um caráter informativo e formativo, evidentemente, né? Dentro do assunto que é direitos e dignidade, e que, por sua vez, não se furta a fazer uma crítica social a todas aquelas ações, aquelas pessoas, inclusive, aqueles grupos que puxam para trás, né? Que puxam para trás. Tem um discurso bonito, mas tem, de repente, práticas perversas, né? Que atrapalham. Então, o grande Portal Desacato, olha só, trazendo, como sempre, debates que a mídia hegemônica não tem coragem de abordar. É verdade. Gente, não tenho dúvida disso. Porque a mídia hegemônica trabalha, evidentemente, não para esse tipo de pessoas, não para esse tipo de grupos, ou para esse tipo de sociedade. O Brasil tem várias faces, já dizia Frei Beto, né? Várias faces, nós temos vários Brasis, e o Portal Desacato, evidentemente, que não é para um determinado tipo de sociedade, muito pelo contrário. E contraditório ou incoerente seria, hipócrita também seria, se nós tomássemos, de repente, partido, né, daqueles que foram escravagistas e que ainda trazem no seu ideário, na verdade, prático, práticas escravagistas, práticas que menosprezam, e às vezes que são assim meio que mascaradas de vamos fazer, estamos com vocês, mas daqui a pouquinho, né? A primeira oportunidade que tem, de novo. Então, a gente tem sempre esse cuidado, né, para que as coisas sejam realmente feitas com coerência e com a dignidade que o tema, que as pessoas, que a humanidade merece. Gente, obrigada por estarem conosco, e vamos que vamos, né, pessoal? Vamos que vamos criando condições, vamos, como é que chama? Apertando, estreitando laços, né, e fazendo com que a vida daqueles que nos oprimem, que nos machucam, que nos diminuem, seja cada dia mais transtornada com as nossas ações transformadoras. Muito obrigada. Até a semana que vem, se Deus quiser. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.